Hoje eu estava lendo sobre Søren Kierkegaard. Ele foi um teólogo, poeta, filósofo e um crítico social. Ele viveu no século XIX, de 1813 a 1855. Ele disse o seguinte: a angústia é a vertigem da liberdade. A angústia é a vertigem da liberdade. A reflexão de hoje é sobre a profundidade da existência e o vazio existente nas pessoas. Kierkegaard, ele entendia algo profundo. O ser humano não vive apenas de razão. Existe a angústia, existe o medo, existe a solidão interior e o vazio existencial das pessoas, aquele vácuo. E isso, segundo ele, não é defeito da existência, é parte inevitável dela. Enquanto o estoicismo procura organizar a mente através da razão e do domínio de todas as paixões, obstaculizando os vícios, ordenando as atitudes e concatenando as ideias, Kierkegaard ele mergulha na subjetividade humana. E ele diz o seguinte: ele foi um crítico aos estoicos, mas ele era partidário também da filosofia. Ele dizia que existem coisas que apenas a lógica ela não oferece respostas. E por ele ser o pai do existencialismo, ele dizia que a existência humana é um processo de amadurecimento espiritual dividido em 3 estágios ou degraus. O primeiro degrau é o estético, é o prazer imediato. O indivíduo ele é guiado pelos sentidos, pela busca do prazer, pela evitação do tédio. E a vida é vivida no momento, absolutamente sem compromissos de longo prazo. Busca-se novidades e foge da dor, o que frequentemente leva ao tédio, à angústia e ao vazio existencial, pois ele não constrói um verdadeiro sentido permanente para si mesmo. E aqui eu lembro das redes sociais, do consumismo exacerbado dos bens materiais, das pessoas que sempre querem mais e mais e mais. Schopenhauer, por exemplo, disse que a vida é um pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de consumir. O segundo degrau é o estágio ético, o dever e a moral. Diz Kierkegaard que para escapar da superficialidade o indivíduo dá um salto para o estádio ético, onde assume a responsabilidade pelos seus atos. Aqui a vida é pautada por regras universais, morais, pelo compromisso com o próximo. E o foco muda do eu quero para eu devo. Ele fala que o estoicismo entra aqui. E o terceiro estágio é o estágio religioso da profissão de fé, é o salto da fé. É o nível mais elevado de autenticidade para o filósofo. Aqui, segundo Kierkegaard, o indivíduo percebe que a razão e as leis éticas são limitadas e decide se entregar o indivíduo a uma relação totalmente pessoal e paradoxal com o divino, com Deus, com o Logos. Isso exige o chamado do salto da fé, confiar numa verdade espiritual que escapa da lógica, da racionalidade. É nesse estágio que o indivíduo enfrenta a sua angústia de forma corajosa e encontra o seu verdadeiro eu diante do infinito. O livro da vida está escrito: a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. A razão, segundo Kierkegaard, explica muitas coisas, mas não explica totalmente, por exemplo, segundo a visão dele, o amor, a fé, a culpa, o vazio ou o sentido da existência. Por isso ele fala de salto da fé, ou seja, continuar caminhando mesmo sem as garantias absolutas. E a diferença central é muito profunda. O estoico pergunta, por exemplo, como manter a serenidade diante do caos. Kierkegaard, ele pergunta como suportar a angústia de existir. E talvez o ser humano moderno, ele precisa refletir sobre os dois, sobre as duas assertivas. A
razão organiza a mente, mas a existência humana também exige coragem para atravessar a própria vulnerabilidade. Ou seja, em resumo, Kierkegaard mostrou os limites da razão diante dos dilemas existenciais e destacou que a angústia, a fé e a subjetividade fazem parte inevitável da experiência humana. A semana passada, em um dos vídeos, eu disse: existe uma diferença entre sentir e crer. Às vezes não sentimos o Logos, o divino, a centelha. A mente esfria, o coração silencia e parece que existe distância. Mas a fé não nasce apenas no sentir, porque os sentimentos, eles oscilam, eles mudam. Eles mudam conforme o medo, o cansaço, a dor, o dia a dia e o nosso estado de espírito. O crer é mais profundo. É permanecer mesmo quando não se percebe. É continuar caminhando mesmo sem sinais imediatos. Muitas vezes, quando pensamos que estamos sozinhos, talvez seja justamente o momento em que o divino está mais próximo, moldando silenciosamente a nossa alma. E a esperança mantém a luz acesa quando o sentimento fala. O filósofo Blaise Pascal, ele disse que os limites da razão são exemplificados pela matemática, pelas ciências cartesianas, e a fé é para além da razão. Sabe por quê? Porque existe uma limitação da racionalidade para conhecer o divino. Foi perguntado, e eu disse também a uma pessoa de câncer terminal: você acredita em Deus? Ele respondeu: não. Não acredito. Porque acreditar, a gente acredita em qualquer coisa. Em Deus eu tenho fé. E isso é algo da centelha divina. Eu prefiro fazer uma confluência de Kierkegaard com a filosofia estoica, em especial no estoicismo cristão do século XVI. Viva a razão, tenha fé em Deus, no Logos pessoal que se fez carne, que está presente em nossa centelha divina sempre. E a pergunta de hoje é a seguinte: você está apenas tentando controlar a vida ou também aprendendo a enfrentar a profundidade da própria existência? Filosofia é isso, é pensar, é perguntar, é tentar achar respostas no meio de muitas, como diz Augusto Cury. Somos eternos andarilhos, vagando no traçado da existência em busca de grandes respostas num pequeno parênteses do tempo. É isso aí, galera. Um ótimo dia a todos.